Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quero convidar também para a leitura de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E ainda convido os amados irmãos para a leitura do livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Até aqui, irmãos, vamos a uma breve oração. Oremos. Pai perfeito, perfeito em santidade, perfeito em amor, perfeito em justiça, perfeito em misericórdia, perfeito em ira. O Senhor é perfeito, Deus, em todos os atributos. E nós te glorificamos porque o Senhor é perfeito em bondade. O Senhor é perfeito em ações. O Senhor é perfeito na sua graça. E nós te louvamos. Estamos nesse momento de culto agora, diante da tua santa palavra, mais uma vez. E isso é pelo teu favor e pela tua graça. Eu reconheço, Deus, que sou falho e pecador e lhe peço perdão mais uma vez pelas minhas falhas e pecados. Neste momento, Deus, eu clamo a Ti que tudo que for falado aqui seja dirigido somente pelo Teu Santo Espírito, Deus, somente falado pelo Teu Santo Espírito, com a Sua expressa autorização. E que neste momento eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Deus que se fez homem. Nós vemos que está se aproximando o dia 25 de dezembro, o dia em que o Ocidente comemora o Natal, a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo. Nós sabemos que essa data, ela não é uma data correta, no sentido de que Cristo nasceu de fato no dia 25. Mas é bom que haja a lembrança e a celebração que Cristo veio ao mundo. E não importa o dia que marquemos para que o mundo relembre e que o mundo celebre isso. Pode ser dia 25 de dezembro, não há problema. O fato é que está se aproximando a data em que a igreja e os cristãos celebram a vinda de Cristo para o mundo. Mesmo que o mundo secular veja esta data apenas como um feriado, ou veja como uma oportunidade de descanso, de reunir suas famílias, de darem presentes uns aos outros, não há mal nisso. Também, infelizmente, alguns aproveitam esta data para embriagarem-se e fazerem coisas inconvenientes. Mas o fato é que o cristão deve celebrar de fato o Natal e deve lembrar-se que neste dia, não propriamente no dia 25 de dezembro,
Mas nesse dia nós celebramos a vinda do próprio Deus como um de nós, como homem. E isso ele fez para nos salvar do império das trevas, como nós já sabemos. Por isso, desceu ao inferno, para pagar os nossos pecados. Então nós estaremos celebrando o Natal, e o Natal tem a ver com o nascimento do homem Deus, o Deus que se fez um de nós. Nascimento tem a ver com uma novidade. Esta é a novidade do Evangelho. O próprio Deus se fez um de nós. E nós recebemos essa novidade do Evangelho e estamos aguardando a segunda volta de Cristo. Já recebemos essa boa notícia, sabendo que os nossos pecados estão perdoados pelo seu sacrifício na cruz. E agora aguardamos o dia em que ele vem buscar a sua noiva. Esta novidade, ela veio no formato de uma nova vida. Ou seja, Cristo nasceu de mulher. O Deus que se fez homem, gerado pelo Espírito Santo, foi concebido no ventre da Virgem Maria. Ou seja, foi concebido num ventre humano, concebido no ventre de uma mulher. Como o nascimento, uma nova vida, ela é recebida. Estamos em época em que muitas pessoas, e a maioria mulheres, que foram agraciadas por Deus com os seus órgãos internos possibilitando serem mães, trazerem à luz novos seres humanos, novas pessoas. Imagine se as mães de grandes nomes da ciência tivessem abortado essas pessoas. Imagine se as mães de grandes nomes que trouxeram um avanço da medicina e dos laboratórios, criação de vacinas, de cura para diversas doenças. Imagine essas mães destes homens, dessas mulheres, que foram tão importantes na história da humanidade, tivessem se recusado a ter seus filhos e tivessem abortado. Então, note que Deus agraciou as mulheres de tal forma que do ventre de uma delas nasceu o Salvador da humanidade. Mas a pergunta é, nessa época em que as pessoas defendem aborto, e a maioria das pessoas que defendem o aborto são mulheres, que negam a graça que Deus lhes deu de poderem ser mães, de terem um corpo que podem gerar filhos para a humanidade, podem gerar filhos para os seus maridos. Bem, a pergunta é, como hoje em dia uma vida nova é recebida? Essa pergunta depende de um fator para ser respondida. Ela não pode ser respondida de forma genérica ou mecânica. Essa pergunta não pode ser respondida como se a resposta fosse uma ciência exata. Na verdade, é necessário um elemento. Se esse elemento está ausente ou presente, para que a resposta a essa pergunta seja satisfatória. Como um nascimento, uma nova vida é recebida? Depende do amor. Depende do amor. Se o amor está presente ou se o amor está ausente. Existe lugar para a vida de Cristo no seu mundo, no seu universo. Nós lemos ali no Evangelho de Lucas que naquela hospedaria não havia lugar para ele. Não havia lugar, estavam fazendo um recenseamento. As pessoas tinham que voltar para suas cidades de origem para dizer-lhe ali o seu nome, com quem casou, quantos filhos tem, para que o governo fizesse um censo. Então as pessoas vinham de longe, alguns estavam radicados até em outros países. E eles então tiveram por uma lei nacional que voltar para a sua terra natal, a sua cidade de origem.
Quando aconteceu isso, Maria estava grávida. E José se viu obrigado pela lei a voltar para a sua terra. Tinha que ser a terra onde o homem nasceu, né? Ele foi obrigado a voltar para a sua terra com a sua mulher grávida. E naquela época não havia uma forma confortável de viagem. Era sobre o lombo de um animal. Então ele colocou a sua esposa grávida sobre o lombo de um animal e a conduziu a uma distância considerável, que ele teve que voltar para a sua terra. E ao chegar lá, aquela mulher cansada, uma gestação com certeza comprometida, porque ela chegou a dar à luz ali, então quer dizer que estava bem próximo já do nascimento de Cristo, quando eles tiveram que fazer essa viagem. Obviamente, não era nada aconselhável pegar uma mulher grávida, colocar no lombo de um animal e fazer uma viagem tão longa. Provavelmente, essa mulher perderia a criança. Poderia perder até sua própria vida. Não havia recursos na medicina. Mas eles tinham que cumprir a lei. Era uma lei nacional. Eu fico imaginando a angústia de Maria e a angústia de José. E o cuidado com que José teve com Maria, mesmo nessa situação tão delicada. Porque, obviamente, foi uma providência de Deus que a gravidez chegasse ao seu tempo maduro ali e concluísse os seus dias. Mas houve, de fato, um cuidado entre eles. Com certeza houve. Angústia e zelo. O zelo é o antídoto da angústia. Muitas pessoas, quando passam por angústia ou por situações adversas e são obrigadas a participar daquela situação, muitas pessoas blasfemam contra Deus. Muitas pessoas depreciam a sua própria vida. Muitas pessoas murmuram. Mas, na verdade, nos momentos de angústia, nós devemos ter zelo. Zelo pelas coisas de Deus. Zelo pela justiça. Zelo para cumprir o que é certo e fazer aquilo de boa mente, de boa fé, com cuidado, com todo o amor possível. Ele tinha que levar a sua esposa grávida no lombo de um animal, que situação angustiosa. Eu confesso que eu não queria estar na pele dele. Isso poderia resultar na morte do filho dele, quem sabe até da esposa. Mas ele era obrigado a fazer aquilo. E como aquilo tinha que ser feito? Com zelo e cuidado. Então, em momentos de angústia, em momentos de dificuldades, nós devemos buscar com zelo fazer o que é certo. Nós não podemos perder o amor porque nós estamos numa situação adversa ou circunstâncias adversas. Veja que essa situação ela foi se tornando cada vez mais adversa. Então, eles tiveram que participar desta viagem difícil, árdua, correndo o risco de comprometer a gravidez. E ao chegarem na cidade, eu imagino qual era a expectativa, qual era a esperança deles. Chegarem em tempo na cidade, para que ela pudesse descansar numa boa hospedaria. Eu acredito que José tinha se preparado, mesmo para pagar caro numa hospedaria, porque ele sabia que várias pessoas estavam voltando para lá. E ele sabia que a sua mulher necessitaria de um repouso. E eu creio que essa era a expectativa e a esperança deles. Mas ao chegarem lá, não havia lugar para eles. Não havia lugar para o nascimento de uma nova vida em nenhuma hospedaria. Não houve a compaixão de ninguém. Não houve o bom senso de ninguém. Não houve o bom senso de um homem chegar e falar: olha, essa mulher está grávida, o dono da hospedaria, deixa ela ficar no meu quarto. Eu durmo em qualquer lugar aqui, mas deixa essa mulher ficar no meu quarto. Não houve amor, não houve zelo. Houve amor de José, houve o zelo de José, que era um homem justo. Houve o amor e o cuidado de Deus para com Maria, que Maria não comprometeu a sua saúde passando por tudo isso. Maria não pegou uma infecção. Houve o cuidado de Deus. Maria poderia morrer de uma hemorragia, de uma infecção dentro do que aconteceu ali.
mas não houve a compaixão e o amor das pessoas, não houve a compaixão e o amor do mundo secular ao receber uma nova vida. Não houve o amor e a compaixão do mundo ao receber Cristo. E de forma humilde, eles tiveram que ir para um estábulo de animais. Eu creio que as mulheres, obviamente, vão entender também, mas os homens aqui presentes vão entender bem claramente que angústia você pegar sua esposa grávida do seu filho e levá-la a um estábulo de animais e ela dar a luz ali, numa manjedoura de animais. Que tristeza, coração sangrando, com certeza, aflição pura. Um pai, o marido, quando a esposa está grávida e ele a leva numa maternidade com todo o recurso que existe na medicina hoje, ele fica lá na sala de espera que parece que ele vai morrer do coração, de tanta angústia, tendo a sua mulher super bem assistida numa maternidade com médicos formados, com todo o recurso na medicina. Agora imagina, há mais de 2000 anos atrás, depois de uma longa viagem no lombo de um animal, não ter lugar numa hospedaria e ter que levar a sua esposa para um estábulo de animais para que ela dê a luz, e não tinha onde colocar o nenê, colocar numa manjedoura que é um prato de comida para animais. É onde os animais fazem as suas refeições. Provavelmente onde colocavam feno ali, aveia, alguma coisa assim, para aqueles animais se alimentarem. O risco de infecção ali, hoje em dia seria impossível, né? Nós pensarmos numa coisa dessa. Mas em Belém não havia lugar para ele. No coração de José havia lugar para Cristo. No coração de Maria havia lugar para Cristo. Mas no coração do mundo não havia. Ninguém se prontificou a ceder um lugar para que aquela mulher pudesse, depois de uma viagem tão longa como aquela, ter um mínimo de repouso e nascer o seu filho ali. Mas Deus, Ele é tão fiel à sua palavra, os seus conselhos antigos, eles são tão fiéis e verdadeiros, que Deus, das coisas que nada são, transforma as que são. E das coisas loucas do mundo, Ele vem confundir os sábios. O Rei do Universo, não existe nada maior do que isso. Não existe nada maior do que isso. O Rei do Universo nasceu homem para nos salvar da forma mais humilde possível. Da forma mais humilde possível. Num prato de comida de animais. Num estábulo de animais. Porque não havia lugar para ele. Diante disso, resta sempre para a sua igreja. Estamos para a sua igreja refletir. De fato, dia 25, esperamos e desejamos, se Deus nos permitir, que seja um dia feliz com os nossos familiares. Podemos brincar com os nossos familiares, abraçar os nossos familiares, fazer refeições juntos com eles. Ótimo! Deus se agrada disso. Isso é bom. Mas que a igreja de Cristo reflita nesse dia. Há lugar para Cristo no meu mundo? Há lugar para Cristo no meu universo? Ou tudo está na frente de Cristo na minha vida? Neste dia, neste momento, neste ano que vai entrar, eu não sei se vai ter lugar para Cristo na minha vida. Porque eu tenho que me dedicar a um monte de coisa, eu tenho que me dedicar ao meu trabalho, eu tenho que me dedicar aos meus estudos, eu tenho que me dedicar à esposa, eu tenho que me dedicar ao marido, eu tenho que me dedicar à minha família, eu tenho que me dedicar a pagar a viagem que eu quero fazer no final do ano, eu tenho que me dedicar a namorar, eu tenho que me dedicar a noivar, eu tenho que me dedicar a muitas coisas. Não sei se haverá lugar para Cristo na minha vida. Deus é misericordioso e Ele me entende. Deus me entende que nem sempre haverá lugar para Cristo na minha vida no ano de 2025. Já pensou? Se a igreja tivesse um espelho fiel, como aquele da história, né? Tem a história infantil da Branca de Neve. É a Branca de Neve, né? Que tinha a rainha. A rainha olhava e a rainha
deveria ser muito bonita, porque, pelo visto, o espelho da historinha não mentia. Porque a rainha, ela chegava diante do espelho e perguntava: espelho, meu espelho, existe alguém mais linda do que eu? O espelho falava não. Talvez o espelho tivesse medo dela, mas acho que não, porque um dia o espelho ia falar, né? A verdade. Então, eu acredito que era uma rainha linda. E ela falava: espelho, existe alguém mais linda que eu? O espelho falava não. Ninguém. Você é a mais linda que existe no mundo. E ela sorria e ficava feliz. Mas um dia, para surpresa dela, ela chegou na frente do espelho, esperando talvez a mesma resposta de sempre, para confirmar-se, né, para sentir-se cada vez mais linda. Um dia ela chega na frente do espelho: espelho, existe alguém mais linda que eu? O espelho diz sim. Imagina o revés que deu na mente dela, né? Quem esse espelho pensa que é? Mas aí ela falou: não, esse espelho não mente. Ficou desesperada para querer saber quem é. E o espelho revelou para ela: olha, em tal lugar tem uma moça assim, ela é mais bonita que a senhora, rainha. Aí ela se tomou de inveja e tentou matar a Branca de Neve. Isso aconteceu com Herodes. Quando os magos estavam indo buscar para adorar a Jesus, Herodes falou assim: como assim nasceu um rei? Nós vimos a estrela e soubemos que nasceu um rei, nós viemos trazer presentes, nós viemos nos curvar diante dele. E Herodes falou assim: um rei? Não, peraí, rei aqui sou eu. E quando vocês voltarem, me fala onde que está esse rei. Olha só, eu também quero ir lá adorá-lo. Note que o mundo, irmãos, foi tão impactado com Cristo, porque não foi só a dureza de coração que foi exposta, não foi só a falta de compaixão dos homens sem Deus que foi exposta, quando ninguém cedeu o lugar para Maria. Não foi só a ilusão do orgulho dos homens que foi exposto, quando o rei do universo nasceu da forma mais humilde possível. Mas a maldade dos homens foi exposta quando Cristo veio ao mundo. E quando aqueles magos falaram por isso que eu digo, irmãos, a doutrina mais justa que existe é a doutrina do inferno, a doutrina das penas eternas. Ela é justíssima. A doutrina da salvação, ela não é justa. Ela não é injusta, mas não é justa. Ela é misericordiosa. Misericordiosa. Mas a doutrina das penas eternas, essa sim, ela é justa. E então, quando os magos foram, Herodes falou assim: olha só a falsidade de um rei, de um homem que deveria ser nobre. Ele deveria ser nobre. Ele fala para aqueles magos: olha, quando vocês encontrarem esse rei, vocês passem aqui e me falam onde ele está, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Como é que chama aquele produto que passa lustramóveis, né? Vontade de passar lustramóveis, né? Na face do rei. E aí o rei, então, ele pega e fala isso para os magos, mas os magos foram advertidos pelo Espírito Santo que não voltassem ali. E quando Herodes percebeu que havia sido enganado, que os magos não voltariam, sabe o que o rei fez? Um homem que tem poder, e teria poder sobre a nação, para cuidar das pessoas da sua nação, sabe o que ele fez? Ele calculou o tempo e falou: olha, vou pôr uma margem de erro aqui. Então esse rei que nasceu, que aqueles magos vieram adorar, deve ter no máximo 2 anos agora, porque demorava essas viagens, né? Deve ter no máximo 2 anos agora. Então vou dar ordem que mate todos os meninos até 2 anos. Olha a dor que ele causou. Olha o impacto do mal, quando o mal é exposto, é revelado. Nobre, que nobreza nisso? Que nobreza há em alguém que, para manter um status, para manter o poder, manda matar crianças, meninos, indefesos de até 2 anos, trazendo dor e tristeza para seus pais, para suas famílias. Que nobreza é essa? O nascimento de Cristo veio desnudar
que de fato os poderosos do mundo não são nobres. O homem não é nobre. O homem não tem justiça própria. O homem não consegue sequer amar. É necessário que Deus o amasse primeiro para que ele pudesse amar. Foi necessário que Cristo viesse explicar para o doutor da lei que deveria ter misericórdia para o próximo, com relação ao próximo, quando Cristo ensina a parábola do bom samaritano. Ele explica aquilo não para um leigo, não para uma pessoa que não sabia nada. Ele explica aquilo para um doutor da lei. Olha que título bonito, né? Doutor da lei. Hoje em dia as pessoas fazem tanta questão dos títulos. Doutor em divindade. Já ouviu falar disso? Eu já vi. Tem pessoas que colocam embaixo do seu nome, colocam o nome lá. Não sei o que, não sei o que lá. Doutor em divindade. Mas Cristo ele vem e desnuda tudo isso. E Cristo veio trazendo vida e desnuda tudo isso. Então o que nós entendemos aqui? Que no mundo e no universo, de muitas pessoas que professam ser cristãs, em 2025 não vai haver lugar para Cristo na vida deles. Não vai. Vai haver lugar para novas revelações, para profecias, para curas, para benefícios, para um monte de coisa nas igrejas. Mas em muitas dessas igrejas não haverá lugar para Cristo. E isso não é novidade. Nós vimos aqui no texto de Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e cearei com ele e ele comigo. Nós sabemos que o falso evangelho fala que isso, Cristo está falando para os incrédulos, né? Não, Cristo não está falando isso para os incrédulos. Se você ver aqui em cima, no versículo 14, carta à igreja. Carta à igreja de Laodiceia. Carta à igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, os conselhos antigos, fiéis e verdadeiros, o princípio da criação de Deus. E olha o que ele fala antes dele falar: estou à tua porta e bato. Não está falando para incrédulos, não. Ele está falando para a igreja infiel. Ele está dizendo: conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele está falando isso para a igreja. Cristo, o mesmo, que em 2025, muitos que se professam cristão, não vão dar lugar para ele. Vão continuar priorizando as suas vidas. Vão continuar priorizando os seus desejos. Vão continuar priorizando as suas próprias ideias. Vão continuar priorizando os desejos da sua carne. Vão continuar priorizando a sua busca por poder. Vão continuar priorizando o seu bem-estar. Não haverá lugar para ele em muitos cristãos em 2025. Não haverá lugar para ele. No dia 25 de dezembro, esses cristãos estarão reunidos com seus familiares, fazendo um brinde, comendo uma carne saborosa. Mas em 2025 não haverá lugar para ele. E ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera, Cristo falando para a sua igreja, quem dera fosses frio ou quente. Porque se fosse frio, é aquele que não conhece Cristo. Ele seria evangelizado e poderia alcançar a graça e fazer como aquele publicano que não ousava nem olhar para cima, mas só batia no peito e falava: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Se ele fosse frio e recebesse a palavra, ele faria isso. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Não sabia dessas coisas, agora estou vendo como sou falho, como estou pecado, como sou miserável espiritualmente. Ser propício a mim, tem misericórdia de mim. Ou quente é aquele: Senhor, para onde ires, irei contigo. Se é pelos vales verdejantes, para as águas de refrigério, as águas de descanso, estarei lá com o Senhor. Se é para o lugar
onde não há onde reclinar a cabeça, estarei lá com o Senhor. Esse é o quente. Se estarei rindo, estarei louvando o Senhor. Se estarei chorando, estarei confiando no Senhor e louvando o Senhor. Exaltar-te-ei a ti. Porque teus conselhos são antigos, fiéis e justos. Eu sou seu povo e o Senhor é meu Deus. Esse é o quente. Mas o que Cristo constata aqui na igreja de Laodiceia: porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem dera fosses frio ou quente, mas é morno. Uma hora está aqui, outra hora não está. Uma hora serve a Deus, outra hora não serve. Uma hora tem um coração, ai Senhor, me derrama aos teus pés. Outra hora eu exijo que a minha vida seja melhor, senão eu vou ficar contrariado e vou murmurar e vou blasfemar. E Jesus fala: morno, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes, Jesus fala, que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Não o ouro secular, mas a preciosidade da minha palavra. Vestiduras brancas para te vestires. Não roupas de marca na principal loja aqui da cidade. Não tem nada, pode comprar, não tem problema. Mas não é essa que Jesus está se referindo. Essas vestiduras brancas é procurar ter uma vida de santidade, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas a insensatez e a loucura que você está fazendo em não ter lugar para Ele no teu mundo. Não ter lugar para Cristo no teu mundo. Compre o colírio dele, passe nos teus olhos, para que você veja a insensatez. E olha só, que misericórdia, que coisa linda que é esse nosso Deus. A igreja pode estar apanhando até o verso 18, né? Mas o verso 19, ele faz um carinho na igreja. Mesmo dizendo isso, que você está morno, você não está nem quente nem frio, você está morno. Mas aí, olha, ele fala isso, são palavras duríssimas, que a igreja apanha de Cristo, né? Mas olha o amor dele, irmãos. Veja se não há motivo para gratidão nesse amor. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Se não fosse essa repreensão, essa disciplina, nós nos perderíamos como mundo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí sim ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, nós vamos ter parte um com o outro. Nós vamos cear juntos, né? Como uma família, como pessoas íntimas. Estaremos juntos nessa refeição. É um fato, irmãos, que não haverá lugar para Cristo na vida de muitas pessoas. E o grande fato é que aquele elemento que nós falamos no começo estará ausente, o amor. Por isso que não haverá lugar. Porque há uma distorção do amor. Não é mais. A igreja não vê mais o amor ao próximo e o amor a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A igreja desprezou isso. Sabe o que é hoje? O amor próprio. O amor individualista. Eu tenho que me amar mais do que amar o outro. Esse amor próprio é uma distorção do amor. Então, o elemento amor estará ausente. E estando ausente o elemento amor, não haverá lugar para o Deus de amor no universo, no mundo dessas pessoas. O amor é o vínculo da perfeição, conforme Colossenses 3,14. O amor é fundamental. Sem amor não existe Cristo na vida de ninguém.
Cristão sem amor, isso eu falei uma vez em outro sermão, mas eu coloquei aqui nesse de novo. Cristão sem amor é falso irmão. Pastor sem amor é falso profeta. Presbítero sem amor é falso mestre. O apóstolo Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um símbolo que retine, um som que não faz sentido, algo que não tem valor nenhum para nada. Então, amados irmãos, para finalizarmos essa situação, eu quero concluir mostrando à igreja que sem amor e a postura de Cristo, nada vai valer a pena. E não haverá. Porque não haverá o reconhecimento que Cristo ressurgiu. Eu quero terminar fazendo a leitura de 1 João capítulo 4, a partir do verso 7. Eu nem vou comentar, por questão de tempo. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção na leitura. 1 João 4, a partir do verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Note, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sem amor, nós não vamos receber. Nós não vamos receber Cristo no nosso mundo em 2025. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Eles testemunharam, viram e testemunharam. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Esse confessar não é só dizer da boca para fora, é ter isso efetivamente dentro de si. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Sem amor não se recebe a vida de Cristo. Será como aqueles homens sem compaixão que deixaram Maria ir para um estábulo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Aquele que nasceu na manjedoura, sem o amor de ninguém, sem a compaixão de ninguém, tornou-se a pedra angular, rejeitada pelos construtores, mas a pedra de esquina, o fundamento, para que com a sua morte e ressurreição salvasse o seu povo, a sua igreja. Sim, ele ressuscitou, ele nasceu de forma humilde, morreu pelos nossos pecados, desceu ao inferno, ressuscitou dentre os mortos, fez a purificação, subiu às alturas, agora está diante de Deus, do lado de Deus, no trono, nos céus, de onde virá para julgar vivos e mortos. Não vai ser mais crucificado não, agora vem como juiz, aquele que nasceu de forma humilde na manjedoura, que ninguém teve compaixão com ele, agora ele vem para julgar todas essas pessoas. Amemos-nos uns aos outros,
Amemos a Deus e que em 2025, não só agora no dia de Natal, mas em 2025, haja lugar sim, um lugar mais confortável do teu coração para Ele. Em nome de Jesus, que haja assim, porque Ele ressuscitou e voltará para julgar vivos e mortos. Amém.